Olá, bom dia a todos, bom dia aos internautas que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje nós estamos fazendo uma reunião, uma coisa inovadora na Câmara, nós nunca fizemos, primeira vez. Como nós estamos com essa pandemia de coronavírus, nós vamos fazer essa reunião respeitando aí o distanciamento entre nós e também aí a participação dos vereadores, também respeitando o distanciamento, e os demais vereadores que não puderam comparecer participarão dessa live nas suas casas, nas suas residências, fazendo perguntas e questionamentos aos nossos convidados. Hoje nós temos aqui o senhor Armando Rodrigues Lima, ele é diretor do Instituto Municipal de Seguridade Social. Também nós temos o senhor Almir Martinez Moreno, ele é diretor da Fazenda. E temos o senhor Marcos Rossolém, diretor de planejamento, ambos da Prefeitura Municipal. Também temos o nosso querido amigo, Dr. Mário Roberto Praza, diretor jurídico da Câmara Municipal. Presente aqui hoje, os vereadores Cícero e a vereadora Neide também, e os demais vereadores devem estar assistindo pelo Facebook. Nós vamos tratar hoje aqui de um assunto de interesse da Prefeitura e também de interesse dos servidores públicos municipais, que é o projeto de lei número 11. Ele traz a seguinte emenda. Ele altera os incisos 1 e 2 do artigo 34 e os artigos 37 e 38 e revoga as seções 2, 4, 5 do capítulo 5 e os respectivos artigos 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 da Lei Municipal 1968, de 1997, que criou o Instituto Municipal de Seguridade Social, o IMSS, responsável pela manutenção do regime próprio de seguridade social dos servidores da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, das autarquias e das fundações municipais. Como esse projeto chegou para nós e nós temos que votar, nós temos que fazer ele andar, nós aprovamos ou rejeitamos, isso cabe à decisão dos vereadores. Então, nós vamos votar ele na próxima quarta-feira, que será uma sessão ordinária, porque segunda, dia 20, é ponto facultativo, a nossa sessão ordinária seria na segunda-feira, mas por conta do ponto facultativo, ela vai ser na quarta, assim diz o regimento. É o primeiro dia útil após o feriado e o ponto facultativo. Então, a sessão nossa será quarta-feira, às 19 horas. Na quarta-feira, votaremos esse projeto. Por decorrência aí da pandemia do coronavírus, a Câmara está funcionando parcialmente, até tivemos recomendações, eu até tentei voltar, que as comissões voltassem a funcionar, mas o Ministério Público fez uma recomendação para nós, para que nós seguíssemos à risca as determinações do governo do Estado de São Paulo, que seria aquele isolamento, né, doutor Prazo? Isolamento, distanciamento social ampliado, né? Nós estamos respondendo hoje para o Ministério Público que nós não temos condições de fazer isso. Nós não temos aqui, senhor Marcos, um sistema onde que é ligado com a Prefeitura. Então, nossos projetos são físicos e a gente tem que estar presente aqui. Por isso que nós estamos explicando ao Ministério Público, mas, porém, nós suspendemos as comissões. Então, agora será tudo feito por relatoria especial, atendendo aí a recomendação do Ministério Público. Claro, também para nós podermos dar a nossa contribuição para que essa doença, esse vírus, não esparrame em nossa cidade. Quero dizer que nós não temos nenhum caso ainda, graças a Deus. Para começar, eu vou começar com o senhor Almir, que é o nosso diretor do Instituto Municipal de Seguridade Social. Eu gostaria, senhor Almir, que o senhor fizesse uma explanação o porquê dessa mudança hoje, né, dessa mudança na legislação, aumentando os descontos dos servidores de 11% para 14%. Nós sabemos que isso vai gerar aí para os servidores os 3% da diferença, uma perda no seu salário. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação, e vou deixar aberto as perguntas, o Marcelo Lourenço está ali, peço aos internautas que façam as perguntas e o Marcelo vai passar para nós. E eu gostaria, senhor Almir, que o senhor fizesse uma explanação, o porquê dessa nova legislação. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer o convite do presidente da Casa para que aqui nós comparecêssemos para
dar um detalhamento técnico a respeito do projeto. Então, eu vou fazer um breve detalhamento a respeito de como foi criado o regime próprio de previdência. Então, o artigo 40 da Constituição Federal, ela trouxe essa previsão, que todo o servidor público da União, do Estado e do município, ele deveria ter o seu regime próprio. Então, com isso, autorizou os municípios, desde que tivesse capacidade, um número de funcionário razoável, que fosse compatível à criação do Instituto de Previdência. Isso aconteceu em Paraguaçu Paulista. Então, em 1997, foi criado o Instituto Municipal de Seguridade Social. Então, como era uma situação nova, uma previsão constitucional do artigo 40, de 88, qual foi a primeira alíquota utilizada? Através da Lei Municipal número 2009, de 3 de fevereiro de 98, ela utilizou as mesmas alíquotas do regime geral de previdência social. Naquele momento, era a permissão legal. Passou-se o tempo, aí o que aconteceu? Veio a emenda constitucional 41. A emenda constitucional 41, ela diz assim: os estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio destes do regime de previdência social, que não será inferior à contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Então, aqui, nesse momento, a emenda 41, ela determinou a alteração da alíquota para os institutos de regime próprio, do Instituto para os Servidores Públicos. E qual foi isso? Então, ela deu essa previsão. Aí, a Lei 10.787, de 18 de julho de 2004, ela recepcionou e ela normatizou a questão dessa alíquota. Então, ela passou a ser 11%, que é a alíquota que a gente tem sido praticada até o momento. Então, esses 11% que está sendo praticado, ela já veio da emenda constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003. E, da mesma forma, a Lei Municipal número 2.364, de 21 de janeiro de 2005, recepcionou esse mandamento constitucional e aumentou a alíquota para 11%. E agora vem a emenda constitucional 103, e ela, no próprio texto constitucional, no artigo 11 da emenda constitucional 103, ela já traz a determinação para que a alíquota para os institutos de previdência seja 14%, que é o que está sendo praticado para os servidores da União. Então, a mesma emenda constitucional que veio lá em 2003 e determinou 2011, veio agora a emenda constitucional 103 e ela traz a determinação que seja 14%. Obrigado, senhor Armando. Eu gostaria de agradecer a presença do vereador Vitor Bini Teodoro. Senhor Armando, mas eu vou, pegando aqui o gancho do que o senhor colocou, né, nós temos aqui o artigo 11, né, que ele diz o seguinte, da emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, até que entre em vigor a lei que altere a alíquota de contribuição previdenciária, que se tratam os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 1087, de 18 de junho de 2004, será de 14%. Maravilha, aqui nós entendemos bem. Aí lá no artigo 36, no final, né, doutor Praza, aí ela fala que o artigo 36, esta emenda constitucional entra em vigor primeiro dia do quarto mês subsequente à data da publicação desta emenda constitucional, quanto aos dispostos no artigo 11, 28, né, doutor, e 32. Mas aqui, senhor Armando, eu vou voltar à emenda constitucional no artigo 9º, parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer a alíquota inferior à da Constituição, à da contribuição dos servidores da União. Ponto. Aí vem aqui um exceto, senhor Armando. Exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Eu pergunto ao senhor, o nosso Instituto Municipal de Seguridade Social, ele possui déficit atuarial? Sim, o déficit atuarial, todos os institutos de previdência existem. Então, o nosso, ele está previsto, ele traz lá o déficit atuarial na Lei 3.243, de 23 de novembro de 2018,
ele apresenta lá. Então, se você pegar lá no seu... No parágrafo 4º, ele fala exatamente que vai ser amortizado o déficit técnico-atuarial. Então, no momento, todos os institutos de previdência, ele existe esse passivo. E como que é apurado esse passivo? Ele é feito um cálculo atuarial com a projeção para 75 anos. Então, como no início, o que aconteceu? A alíquota que foi estabelecida no início, ela não foi compatível, então ela gerou um passivo nesse momento. Mas esse passivo, ele, com essas adequações previstas na emenda 103, a tendência dela é que ela seja equacionada. Então, isso gerou esse passivo. Nesse momento que foi instituído, então, houve um descompasso no valores que foi concedidos de benefício, utilizando a paridade e equidade, então gerou esse passivo. Mas com essas adequações, a ideia da Secretaria de Previdência seria exatamente isso, equacionar esses déficit atuarial. Senhor Armando, quem paga o déficit atuarial hoje? E quanto nós pagamos de déficit atuarial? Então, o déficit atuarial, ele, através dessa lei 3.245, ele trouxe uma fórmula. Então, ele é calculado de acordo com o vencimento dos funcionários da Câmara e do município. Então, ele é utilizado essa fórmula e é repassado mensalmente para o Instituto de Previdência, de acordo com a remuneração dos servidores. Então, é feito em cima da folha de pagamento, aplica-se essa tabela que foi aprovada na Lei 3.242 e é repassado para o Instituto de Previdência. Então, tanto a Câmara como a Prefeitura repassa o déficit atuarial para o Instituto. É isso? Isso, perfeitamente. Correto. Outra pergunta que eu vou falar para o senhor, muitas vezes a gente confunde, né? Nós sempre falamos que o Instituto Municipal de Seguridade Social, hoje ele tem um superávit, ele tem uma gordura, ele tem um dinheiro aplicado, nós sabemos que tem que aplicar mensalmente, tem que ter correção monetária, tudo, enfim, juros, não são só num banco, são em vários bancos, né? Sabemos disso, tem um conselho que cuida disso. E então, esse superávit que nós temos no Instituto, um dinheiro guardado, uma gordura, ela não tem nada a ver com o déficit atuarial. Esse é um outro dinheiro, é um outro recurso. É isso? O senhor pode explicar? E o senhor pode falar quanto que tem hoje de gordura do Instituto Municipal de Previdência Social e como isso será usado durante os anos? Perfeito. Fechado o mês de março, nós temos hoje um valor superior a 173 milhões de reais. Então, esse valor é utilizado para o pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, esse valor é aplicado, como você falou, e os rendimentos são revertidos para esse fim. Agora, são duas situações diferentes. Você tem esse valor e você tem o déficit atuarial, que é o que, como eu disse, o objetivo da Secretaria de Previdência com essas alterações é exatamente isso. Com o decorrer do tempo, deixar de existir esse déficit atuarial. Isso vai refletir em uma saúde financeira melhor, em uma operacionalidade mais dinâmica dos municípios, dos regimes próprios de previdência, perdão. Presidente Serginho, vereador Josimar faz uma pergunta online. Esse desconto dessa alíquota não é escalonada. Do meu ponto de vista, deveria ser descontado um valor maior de quem ganha mais e um valor menor de quem ganha menos. Agora, de quem ganha mais e de quem ganha... vou repetir. Esse desconto dessa alíquota não é escalonada. Do meu ponto de vista, deveria ser descontado um valor maior de quem ganha mais e um valor menor de quem ganha menos. Agora, padronizar um valor para todos os servidores, eu não concordo. Ele gostaria que fizesse uma colocação sobre o escalonamento da alíquota. Eu vou passar essa resposta, vou pedir para o senhor Marcos Rossolém responder essa pergunta do vereador Josimar. Por favor, senhor Marcos. Josimar, essa colocação sua, ela é pertinente, porém, foi colocado isso pelo governo federal. Existe esse escalonamento, porém, esse escalonamento só é realizado a partir do momento que
se realiza o cálculo atuarial e ele passa a ser superavitário. Enquanto ele for déficit, ele é no deficitário, nós temos que automaticamente passar a alíquota de 11 para 14. A partir do momento que ele passar a ser superavitário, aí existe esse escalonamento onde o menor salário, na realidade, ao invés de 14, ele passaria a ter um desconto de 7,5%, aí vai a 9%, vai a 11%, vai até 20% no maior salário depois, né? Depois do limite maior. Então, essa escala, ela realmente está feita, porém, precisa ser no cálculo atuarial superavitário. Seu Marcos, então, o senhor está dizendo que se, na hora que zerar o déficit atuarial, pode ser feita uma nova legislação escalonada, é isso? Exatamente. E o senhor o senhor e o senhor Almir, e também o senhor Armando, vocês têm ideia de quanto tempo vai para que isso zere? Que nós pensamos ter um superávit atuarial e não um déficit? Olha, eu acho que o Armando poderia até responder mais categoricamente, nós já andamos conversando, existe uma recuperação da economia que nós não sabemos ainda dimensionar isso, a partir deste momento que foi aprovada essa PEC 103, nós inclusive vamos ter toda aquela parte de atestados médicos que a partir do 15º dia para frente, o IEM acabava tendo que arcar com aquela despesa, essa despesa vai passar, esse ônus, né, vai acabar vindo para a prefeitura, para o município, e isso hoje se torna um valor significativo, é um valor mensalmente de 200 a 300 mil, que vai aliviar o IEM, porém, esse ônus vai cair para a prefeitura. Então, nós já andamos conversando e acreditamos que, embora esse valor que o Armando colocou, que o IEM tem, né, para pagar os pensionistas, o cálculo que ele se faz naquela projeção matemática é aquele cálculo para 35 anos, aquela projeção. Então, hoje, este volume que está aí, dos 173 milhões que ele falou que tem, na realidade, no cálculo matemático, ele absorveria durante 16 anos, a princípio, dentro do cálculo atuarial que foi realizado. Então, esses volumes que vão passar a carga para o município a partir da aprovação e da noventena do período, vai aliviar o IEM e nós acreditamos, ainda um chute, tá? Do jeito que nós fizemos uma projeção aí, que dentro de pelo menos 3 anos a gente talvez passaria num degrau superavitário aí, onde aí começaria esse escalonamento. Presidente. Senhor Armando, só para terminar, Marcelo, só para a gente encerrar essa questão. O senhor acha, então, que uns 3 anos seria o suficiente para terminar esse déficit atuarial e os servidores terem uma nova proposta? Olha, eu não posso, assim, de bate-pronto, assim, afirmar essa questão. A tendência é que isso vá acontecer, mas assim, eu não posso me comprometer a dizer um prazo, mas a própria lei ela fala isso, que uma vez deixando de existir o déficit atuarial, aí se faz o escalonamento, mas aí, havendo esse déficit, essa superavitária, a Câmara aprova, e será em outro momento um outro projeto de lei para fazer esse reescalonamento. Eu não posso dizer assim, com precisão, estipular uma data, né? Obrigado, senhor Armando. Eu vou passar o vereador Vitor Bini, vai fazer uma pergunta. Para quem, vereador? Senhor presidente, também continuo perguntando ao diretor. Bom dia a todos, senhor procurador jurídico, diretor Armando, secretários, vereadores. Meu bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou em mãos aqui do projeto de lei 031 de 2017 e que tem um escritório técnico de assessoria atuarial. Ele comenta, no parecer conclusivo, de que no item 14.9, o plano de custeio a ser implementado e medidas para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.
O plano de custeio já adotado em lei traz expectativa de um pequeno superávit técnico atuarial. Recomendamos dar continuidade ao atual plano de custeio, certo? Isso foi em 2017, na época a discussão era sobre os aportes, inclusive o diretor Armando ainda não estava no cargo. Mas eu pergunto, senhor diretor, a seguinte questão. O primeiro ponto é se esse laudo não está correto, né? Por conta da manutenção do que foi recomendado aqui, de que não há esse superávit atuarial. E a segunda pergunta é, caso esse laudo esteja incorreto, se o INSS já tomou as devidas providências para abrir uma sindicância contra o próprio órgão que auditou o INSS à época. Obrigado. Eu só vou, vereador, desculpa, tá? Mas nós não vamos entrar muito nesse mérito, tá? Ele vai responder, mas eu peço que os vereadores façam pergunta direta sobre o projeto, só, tá bom? Se nós temos a questão deficitária, nós temos que entender se ela realmente é deficitária. E isso deveria estar num laudo técnico, né? Então, se nós temos um laudo que aponta superávit, nós precisamos entender se há, de fato, o déficit, porque há uma contradição entre o que foi apresentado pelo Executivo e o que foi apresentado novamente agora. Não, eu concordo. É a questão de apuração dos fatos, aí depois o senhor vereador faça por escrito para o diretor. Bom, agora essa pergunta eu queria que o senhor respondesse para ele. Perfeito, vereador. O que acontece, Vitor? O cálculo atuarial ele é feito todos os anos. Porque o que acontece? A massa de servidores ela é muito dinâmica. Então, assim, se faz concurso, entra novas pessoas e tudo isso impacta no cálculo. Então, ele é feito anualmente. Se você vê, a Câmara aprovou, por exemplo, através da Lei 3.242 de 2018, o cálculo que foi de 2017. E daqui a pouco vai vir o cálculo ano base 2019. Então, o que impacta não é que está correto, ele faz aquela análise anual. Então, cada ano que passa, se aproxima mais de servidores a aposentar. Então, você tem que fazer essa projeção. Contrata-se servidores. Então, isso gera um passivo também futuramente. Então, por isso que o cálculo atuarial ele é dinâmico. Cada ano ele apresenta um cenário. Entendeu? Agora, o senhor vai responder? Tá, tudo bem. Bini, eu acho que isso daí que eu acabou de colocar, de um ano para o outro, como você está nessa dúvida, isso é assim, bem simples para a gente poder explicar. A partir do ano passado, se você lembra, com aquela aprovação que foi dada, inclusive por vocês, nós contratamos 100 aves no concurso. Então, são 100 pessoas que entrou no sistema de um ano para o outro. Esse é o cálculo que ele fala que eles fazem para a projeção com 35 anos e que tem que, nessa projeção, são 100 pessoas a mais que entraram aqui a partir do meio do ano passado. Ok? Obrigado, senhor Marcos. O Marcelo Lourenço tem uma pergunta do vereador Márcio José Barbosa. Faz favor, Marcelo. O vereador Márcio pergunta, isso quer dizer que se pegar esse dinheiro investido, não pagaria a aposentadoria de todos os funcionários no futuro? Assim, é necessário que a prefeitura faça esse aporte todo mês? O senhor Almir, o senhor pode responder? Olha, o aporte é mensal. Toda vez, como o Marcos colocou, como pergunta o próprio vereador, calculado o número de funcionários que entram por concurso público, que contribuem para o Instituto, todo mês, o cálculo é feito. Pela nova legislação, o cálculo é mensal, calcula-se, a contribuição também da Câmara, e faz o repasse do aporte. Ele tem parcelas mensais, mas não é mais um valor fixo. Ele é calculado sobre a folha do mês. E aí tem o cálculo dos 35 anos, se as pessoas vão custar. Tem também o cálculo, quanto se aposentou, qual o valor da aposentadoria desse pessoal, que vai para o custo do Instituto. Quais são as pessoas também afastadas acima de 15 dias, que é o que o Marcos colocou, com a aprovação dessa nova Constituinte da PEC 103, ela passa também para o município. Tudo é o índice de folha. Então, esse cálculo, mensalmente, o Instituto encaminha para o município.
Esse mês o cálculo feito deu X, está girando hoje em torno o aporte de R$370 mil mensais. Então é mensal. Vereador Cícero, tem uma pergunta, vereador? Primeiramente, bom dia, presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os presentes. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Pela situação que estamos vivendo no momento, né, recessão total, fechamento do comércio, empresários praticamente quase decretando falência, né, é uma situação política onde nós, né, eu digo Câmara dos Vereadores, é pego aí por uma situação onde nós vamos ser atrocidados passando esse projeto nessa Câmara. Podem ter certeza disso, onde, nesse momento, o recesso é total, em termos de amigos, né, que a gente presencia aí, sem condições de pagar aluguéis, praticamente dispensando seus funcionários por conta de não ter condições de saldar as suas dívidas, e tudo isso por conta de um decreto que veio do governo do Estado e foi seguido pela nossa prefeita. A minha pergunta é a seguinte: esse é o melhor momento para ser aplicado esse projeto, para a gente estar votando? E outra pergunta, caso esse projeto não passe nessa Câmara, qual será o impacto e quais as providências que serão tomadas? Eu vou passar para o vereador, para o nosso jurídico responder essa pergunta do senhor, depois os representantes da prefeitura também vão responder. O jurídico vai falar sobre o prazo das legislações em vigor, tá bom? Bom dia a todos. Esse projeto de lei, ele nada mais é de que uma adequação a uma norma constitucional. A emenda 103 fez várias modificações em nossa Constituição e determinou para os entes federados, né, estados, municípios, Distrito Federal, que se adequassem aos novos ditames. E a nossa prefeita nada mais fez do que também seguir a Constituição. A Secretaria da Previdência, ela, inclusive, através da portaria 1348, de 3 de dezembro de 2019, ela veio a estabelecer prazos para aplicação desse parágrafo, desse artigo 9º da Emenda Constitucional 103, estabelecendo até 31 de julho de 2020 que os municípios que têm regime próprio de previdência, como o nosso, cumprissem uma série de adequações, dentre elas o estabelecimento da alíquota de 14%, né? Ou outra, se fosse possível, no caso que não é ainda, e a transferência para o município do pagamento dos benefícios estatutários e assistenciais, né? Então, esse projeto de lei 11, ele veio a fazer essa adequação. E eu esclareço aqui que determina até 31 de julho o prazo de vigência da lei. Como a alteração de alíquota é um tributo, né, e o artigo 195, parágrafo 6 da Constituição, prevê o prazo nonagesimal, de 90 dias para entrada em vigor, e o prazo máximo é 31 de julho, então essa lei teria que estar publicada no máximo dia 3 de maio. Como dia 3 de maio é um domingo e o jornal nosso circula às quartas e sábados, seria o prazo máximo de publicação da lei dia 2 de maio. Porque para entrar em vigor, a entrada dela em vigor tem que estar prevista até 31 de julho. Então, essa é a razão
do envio desse projeto agora para essa Casa de Lei. Vou passar agora para o seu Almir. Gostaria que o senhor respondesse. Senhor diretor, caso a lei não seja aprovada, o município terá algum prejuízo? Olha, prejuízo. Primeiro, a contribuição de 11 para 14, a diferença ela sai do contra-cheque do funcionário e vai para o fundo, quer dizer, vai para o próprio funcionário no futuro da sua aposentadoria. Esse recurso não é e não fica para o município, ele vai para o funcionário. Ao município, ele tem que cumprir essa emenda constitucional. Por quê? Tem que cobrir os 14%. Se não for aprovado, ela tem que ser aprovada pela Assembleia do Estado, a questão do Estado já passou pelo Estado, e o município tem que passar pelas suas câmaras. Vários municípios já o fizeram, outros estão, como nós, também propondo. Se não aprovar, um dos requisitos para o município continuar tendo transferências é o CRP, que é o Certificado de Regularidade com a Previdência. Se não tivermos esse CRP, algumas transferências não virão, o município ficará sem ter a transferência. O município deixa de poder também contratar alguns convênios, como com o DAD, com o Estado, convênios federais. O município também fica impedido de fazer empréstimo, como foi feito para o RECAP, e receber também esses recursos. Por quê? O CRP é um pedido, é uma certidão que o município tem que ter. Então, as consequências são do financiamento. O município ficará impedido de receber alguns repasses e de fazer financiamento para continuar as obras existentes. O DAD, que é o Departamento de Turismo, que o município tem vários convênios colocados, quando vai fazer o repasse de alguma cota, ele pede esse documento. Se o município não der. Quando vence a nossa certidão atual? 27 de maio. Então, até dia 27 de maio, nós temos a certidão atual, que estamos em dia. Quando formos pedir a nova, e ela tem validade de 6 meses, eles vão pedir se nós estamos dentro da adequação da lei. Não, nós continuaremos, não aprovado, recolhendo os 11%, que é a lei anterior aprovada. Não teremos a certidão. Provavelmente, todos esses convênios com o DAD ficarão paralisados até que o projeto novamente encaminhado para a Casa de Leis, seja no próximo exercício, seja aprovado. Quer dizer, transforma-se o problema para o próximo. Somente essa situação. Os repasses das emendas parlamentares também serão prejudicados? Correto. Se não tiver a certificação da Previdência? É um dos documentos solicitados para que o município possa receber as transferências. Tá bom, muito obrigado, senhor Almir. O Marcelo Lourenço tem uma outra pergunta, por favor. Na verdade, é uma sequência aqui, senhor Wanderson Aparecido dos Santos Oliveira. Porque o projeto da Prefeitura não tem essa parte que consta na emenda constitucional. Artigo 4º. O servidor público federal que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos de idade, se homem, observando o dispositivo primeiro. 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 de contribuição, se homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público. 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Na sequência, o projeto de lei da Prefeitura também não tem essa outra parte, onde a alíquota pode ser majorada ou reduzida, dependendo do valor do salário. Por quê? E mais uma outra pergunta, que na verdade são 3, e essa terceira pergunta acho que vai mais para o presidente. Numa outra situação, foi falado que não haveria audiência pública referente ao servidor público no horário de expediente. O que mudou? São essas perguntas. Bom, primeiramente, eu quero dizer para o senhor Wanderson que não é audiência pública. Aqui nós estamos fazendo uma reunião que a gente sempre faz, mas a gente faz de maneira fechada.
Por causa da pandemia, que nós não dá para que nós juntássemos todos os vereadores, nós estamos fazendo isso. É uma inovação, senhor Wanderson, se o senhor estiver me assistindo. Talvez nós vamos fazer agora essas reuniões assim, talvez até as reuniões das comissões, viu, vereador Júnior? A gente vai tentar fazer. Então, a gente está mudando, a gente está inovando, senhor Wanderson. Então, isso aqui não é uma audiência pública. Nós abrimos para os servidores porque vocês são a parte interessada. Com relação à alíquota, eu acho que dá para responder. Assim que tiver o déficit, o superávit autorial, que não tiver mais o déficit, já foi falado aqui que dá para ser feito, e eu espero que seja feito mesmo, né? Com relação à segunda parte, a primeira pergunta do senhor Wanderson, eu também acredito que a lei diz, tem que estar previsto em lei. Se não foi colocado aqui na lei, eu acredito, senhor Armando, que continua valendo a lei vigente, que é da aposentadoria com relação ao ano. Não é isso, vereador Júnior? O senhor é advogado, eu acho que também, né, teria que mudar. Se não foi colocado, então não vai mudar nada, não altera nada por enquanto. É isso, senhor Armando? Isso, perfeitamente. A gente está fazendo, o município encaminhou o projeto de lei só para adequar aquilo que é necessário no momento, que é a alíquota de alteração de 11% para 14% e a transferência dos afastamentos temporários. O projeto de lei é baseado nesses dois itens, que é um mandamento constitucional também. Obrigado, senhor Armando, e quero dizer para o senhor Wanderson também, cadê a câmera? Ali. Nós estamos passando por essa pandemia, o senhor está trabalhando, eu acho que o senhor está trabalhando hoje, mas eu sei que o senhor está trabalhando em rodízio aí também, no seu serviço, um dia sim, 2 não, assim como vários servidores. Então, eu acredito que hoje vários servidores estão em suas casas e nós destacamos aqui para que assistissem, que hoje, a pessoa com celular, ele consegue assistir da sua casa, do seu trabalho, de onde for. E aqui na Câmara mesmo, a metade dos nossos servidores estão de folga. E o senhor Wanderson também, eu sei que ele está no mesmo sistema, que lá também, onde é que ele trabalha um dia e folga 2 dias. Então, eu acho que nós estamos inovando, estamos tentando melhorar e dar toda a transparência para os servidores e para a população. Então, fica aqui, se fosse um dia normal, nós faríamos, se fosse audiência pública, nós faríamos à noite. Mas eu volto a dizer que não é audiência pública. Eu vou passar a palavra para o vereador Júnior Batista agora. Bom dia a todos. Através do presidente, cumprimento todos que estão nessa sala, participando. Presidente, primeiramente, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizar pela atitude, né, deste modo sempre transparente, né, que o senhor tem tentado tomar todas as decisões da Câmara, as reuniões da Câmara. Quem te acompanha sabe disso, te acompanha no dia a dia da Câmara aqui sabe. Então, fica aqui meus parabéns a Vossa Excelência pela atitude, que prossigamos assim, com essa transparência, né? E que o outro lado copie também, que o Executivo copie a transparência e também comece a fazer as licitações também em videoconferência, também ao vivo, porque foi um dos pedidos aqui, infelizmente foi barrado. Armando, primeiro também fica aqui meu cumprimento a Vossa Excelência, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. A grande questão aqui envolvendo, até pegando um gancho, que todos os vereadores aqui colocaram online, foram comentando, o vereador Josimar, o vereador Ian, né, eles comentaram aqui também. A grande questão é o seguinte, fala-se muito de déficit, superávit, disso ou aquilo, mas não está documentado, né? É uma coisa que não veio para a gente, não veio para essa Casa de Leis. Mas existe essa oscilação, existe isso, aquilo. Mas a gente que vai votar, a gente vai decidir uma coisa muito importante para o servidor público. Vereadores aqui são 4 anos, os servidores públicos são a vida inteira deles. Tá? Então, esse déficit, o superávit, o que tem que estar documentado. Tem que estar documentado de maneira, né, bem descrita, bem efetiva para qualquer pessoa ler, entender. Né, eu reli o projeto, o vereador Vitor Bini também analisou, acho que os demais vereadores também. Então, tem que ser uma coisa mais... Né? Vereador, só para... Nós fizemos um pedido para que o Instituto
e a prefeitura enviasse para nós essa questão do déficit. Nós recebemos hoje, vai ser anexado ao projeto e já vai ser enviado para o site da Câmara e para os demais vereadores. Tá? Perfeito. Até eu ia pedir para a sua comissão fazer, mas como teve essa suspensão, nós mesmos fizemos o pedido e já chegou hoje. Eu quero dizer aqui para o senhor Wanderson de novo, e peço desculpa pelo erro que está dizendo, o título está dizendo audiência pública, mas foi um erro, não é audiência pública, é uma reunião, então desconsidere o título que está em cima aí. Eu acabei de ser avisado pelo funcionário que está como audiência pública, mas não é audiência pública, tá bom? Pode ir, se o senhor quiser. Então, bom, a questão dos cálculos, então, o presidente já deixou, né, que foi feito o pedido, vai ser anexado, vai ser enviado nos nossos e-mails, né? Perfeito. E outra grande questão, né, que eu acho que vai faltar, é realmente isso, num período pandêmico, né, a gente fazer alguma alteração, não sei da viabilidade disso. É aquele velho ditado como o próprio vereador Josimar colocou, a bomba está na nossa mão, porque se a gente vota a favor de um projeto desse, somos trucidados pelo funcionalismo. Se votamos contra, depois a própria administração vai falar, está vendo, o convênio não veio por causa de vocês que não votaram. É uma situação complexa. Então, minha pergunta era essa, sobre os cálculos, mas já foi resolvido, que já vão anexar aqui, depois eu analiso certinho. Tá? Obrigado. Obrigado também, estendo meus cumprimentos ao Rosolém e ao Almer. Com a palavra o senhor Marcos Rosolém. Vereador Júnior, você fez um comentário, e eu acho que vale a pena só fazer um parêntese em cima disso, por causa do seguinte. Se você estiver lembrado, nós, antes deste projeto aqui, no ano passado, quando nós pedimos para sair a parte, quando foi feito o cálculo atuarial, e nós pedimos para sair do índice de folha para o aporte, até foi meio que crucificado, nós fomos crucificados, alguns de vocês disseram que nós iríamos afundar o IEM. E, na realidade, nós tratamos isso com toda seriedade, viemos, fizemos uma reunião com vocês, mostramos todos os números e o porquê que nós queríamos chegar naquilo lá. Porque nós já tínhamos num planejamento visto que algumas coisas poderiam acontecer e realmente chocar depois com o índice de folha sendo elevado. E vocês depositaram essa confiança depois daquela reunião e foi aprovado, e hoje está mais do que comprovado que aquilo que nós falamos, na realidade nós não queríamos armar treta nenhuma, fazer IEM afundar, e foi passado o aporte, e hoje está tudo andando, graças a Deus, o IEM, em relação, o nosso instituto aqui, em relação a outros institutos que a gente vê, vai muito bem, obrigado. Acho que o Armando pode estar falando isso para vocês com mais veemência. Esses outros que você está colocando agora em termos de dados, é o mesmo cálculo atuarial que se faz todo ano, nós realmente dispusemos a partir do momento que foi nos solicitado, e vocês vão estar comprovando, que eu vi que a dúvida do Vitor Bini, como realmente ele não tem a competência, né, de vislumbrar o porquê que era positivo e passou a ser negativo de um ano para o outro, realmente isso está tudo contemplado nesse cálculo que o IEM pede para fazer todo ano e recebe o pacotinho que vem lá e é apresentado. Então, assim, peço na realidade que vocês nos dê esse voto de novo, porque realmente é uma coisa que nós não estamos pedindo simplesmente por nós. É uma recomendação que vem do órgão federal, com a aprovação que foi feita daquela PEC 103, e traz todos os reflexos para todos os municípios. Não temos nada realmente a esconder ou falar alguma coisa, está tudo no cálculo atuarial, está apresentado à Câmara, e se precisar depois alguma dúvida que a gente possa tirar, a gente está aberto para poder expor para vocês, ok? Obrigado, senhor Marcos. O senhor Almir quer fazer uma explanação também? Minha consideração é rápida, não vou
aos vereadores que vão votar o projeto, como você colocou, o município vai dizer que não recebe, porque... Não, nada disso. Vou dizer simplesmente o seguinte, enfrenta-se o problema agora, como o prazo colocou, é uma determinação que o município tem que recolher os 14%, enfrenta-se agora ou se enfrenta o ano que vem. O próximo gestor do município terá que enfrentar, e os próximos vereadores eleitos terão que enfrentar, porque é uma necessidade. Tá? O que vai retardar é a aprovação do projeto. A próxima Câmara eleita terá que discutir. O município não poderá ficar fora do que está na PEC 103. Não poderá. Uma hora, a mesa, a Câmara eleita, o prefeito, que terá que investir, a proposta do próximo eleito será investir, será buscar recursos. E ele terá que ter a CRP. Então, ele vai ter que trazer para casa e discutir. E é um recurso que, descontado, sim, da folha do funcionário, vai para o próprio funcionário, vai lá para o banco, para garantir a aposentadoria dele nos 35 próximos anos. Então, é um enfrentamento que, seja agora, ou seja para o próximo, terá que ser feito. Temos candidatos da própria casa, ditos ainda, né, pré-candidatos. Garanto que nenhum deles irá dizer: eu não vou investir, o município vai parar, não vai receber repasses, vai ficar sem... Não vai. Todos terão em suas propostas para a população de investimentos, de educação, de saúde, e que terá que ter os repasses. Então, ou enfrenta e garante que o repasse virá, ou enfrenta o ano que vem a situação. Então, não é aquilo, é aquela velha história, né, da música antiga do Ney Matogrosso: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, tem que se adequar à PEC 103, infelizmente. Obrigado, Selmir. O vereador Júnior, o vereador Ian fez alguma pergunta aí? Não? Então, vamos passar para a vereadora Neide fazer a pergunta. E para quem, vereadora? O procurador jurídico da casa. Ok. Bom dia a todos. Eu gostaria, doutor Plaza, que o senhor falasse sobre o seu parecer sobre esse projeto, porque, como funcionária pública, eu serei muito cobrada por essa questão dessa alíquota de 14%, que nós vamos votar contra os funcionários públicos. Que não é uma invenção da prefeita, esse projeto, é ela que quer passar para 14%, de 11%, nós saímos de 11% para 14%, né, vai ser descontado dos funcionários, lógico que vai, e que não é uma invenção da prefeita, ela simplesmente enviou o projeto porque existe essa necessidade de fazer essa adequação. Então, eu gostaria que o senhor explanasse sobre o seu parecer a respeito desse projeto, porque eu, com certeza, seguirei o seu parecer. Bom dia, vereadora. A questão desse projeto, como eu disse anteriormente, é uma adequação à norma constitucional. E essa emenda 103, ela veio dizer que os municípios, os entes federados, que é os governos estaduais, o Distrito Federal e os municípios, têm que se adequar à Constituição. E lá fala, no artigo 11, que não pode ter alíquota inferior a 14%. Então, nada mais está fazendo a prefeita que adequar a lei municipal a uma norma constitucional, que, como todos nós sabemos, é a que dita as regras para toda a legislação nacional. Ah, mas é uma norma polêmica? É uma norma polêmica, né? Ninguém quer isso. Só que, né, como diz, um remédio amargo. Só que, se não for aprovada essa lei agora, ela vai ter que ser aprovada num outro momento. E, com certeza, com alíquota maior que 14%. Entendeu? Então, isso é um aspecto que tem que ser levado em consideração. Não tem jeito, né? Mas o vereador, como todos sabemos, ele é
amparado pelo princípio da imunidade. Então, ele não tem a obrigação de aprovar ou não. A imunidade parlamentar dá a ele a prerrogativa de votar de acordo com o seu livre convencimento, né? Então, cabe à autora do projeto convencer os vereadores da importância desse projeto, da aprovação desse projeto. E eu penso que esses esclarecimentos estão sendo feitos aqui para isso, né? Então, resumidamente aí, o parecer, de forma técnica, é nesse sentido. Ele não entra na parte política, mas apenas tecnicamente. E é só a adequação da legislação nossa, que prevê a alíquota de 11%, para uma nova norma constitucional que estabelece o mínimo de 14%. Eu sei que o senhor Armando vai mudar o prefeito, vai mudar a prefeita, vai vir prefeito, e o senhor Armando vai continuar no Instituto. É isso, senhor Armando? Se Deus quiser, né? Uma pergunta para o senhor é o seguinte: acertando o déficit, o déficit autorial, o senhor já vai de imediato comunicar o novo prefeito para que possa fazer uma revisão escalonada dessa nova alíquota? Sim, ele é automático, porque todos os cálculos atuariais que são feitos, assim que tão logo fiquem prontos, é encaminhado para o município. Então, o município já faz as adequações orientadas pelo cálculo atuarial. Então, o cálculo atuarial, uma vez passado ser superavitário, o município tem conhecimento de imediato. E aí ele vai, no momento oportuno, fazer essas adequações, com certeza, penso eu. Até porque, né, eu acredito, Marcos, o Almir, os vereadores aqui, que nem o Almir disse bem, esse dinheiro não vai para a prefeitura, vai para mudar de lado, vai para o fundo do Instituto Municipal de Seguridade Social, que é para o próprio servidor. Então, tendo superávit, o diretor, com certeza, então, vai pedir, solicitar à prefeitura que faça uma revisão. Não é isso, senhor Armando? Tem mais alguma pergunta, Vitor? Presidente. Só um comentário, senhor presidente. Pois não, pode fazer. Eu também faço, às vezes, o que o vereador Júnior disse, e nós moramos numa cidade pequena, todo mundo acaba se conhecendo, e assim, eu estava nessa legislatura durante todos esses 4 anos, e o que me causa um pouco de surpresa é que, assim, em alguns momentos, quando foi a questão do aporte, olha, se não fizer, vai dar problema. Aí nós vamos lá e resolvemos o problema, votamos, etc., etc., com muita crítica em relação ao projeto. Inclusive, eu fui um dos votos contrários, que depois mudou para o voto favorável, entendendo a necessidade de se mudar e tal. E naquela ocasião, quando nós até tivemos uma audiência pública, eu era presidente da Comissão de Orçamento, senhor presidente, e eu perguntei assim, vai resolver? É uma pergunta simples, vai resolver o problema? Vai, agora vai resolver, agora está tudo bem, agora vai ter saúde financeira para os próximos anos. Mas já não tinha? Tinha, mas tinha que resolver. E agora parece que o discurso ele continua muito parecido com isso. E nós somos colocados numa situação, que muito bem falou o vereador Cícero, de escolha, né? A escolha entre, ou eu escolho aumentar a alíquota para o servidor, que com certeza não vai gostar, num momento como esse, ou eu escolho que o município, como foi dito anteriormente em relação aos aportes, pare, né? Mas precisa resolver. Então, o que eu acho, e isso se fala muito em tom de despedida por ser o último ano, mas assim, nós precisamos ter uma transparência melhor, não em relação ao que se divulga, mas em relação ao que nós conversamos. Sabe? Como que é essa ligação prefeitura, Câmara Municipal? Porque a gente aqui não quer, de forma alguma, nem ferrar com um, nem ferrar com o outro. Não é esse o intuito. Até desculpa o perdão, senhor presidente. O intuito não é esse. Mas o intuito é saber o que efetivamente acontece. E eu isento o Armando dessa crítica por conta dele estar chegando agora ao INSS. Era outra direção. Então, eu espero que vocês entendam que, da maioria das vezes, quando a votação é contrária,
ou que a votação não é favorável à administração, não é por conta de que nós não entendemos ou porque nós não temos esse aparato técnico todo. É muito em decorrência de nós não termos a correta informação. O que eu tenho é um projeto aqui de 2018, que é o que eu tenho em mãos do INSS, que fala para mim que tem superávit. Ah, mas muda de um ano para ano. Então, quer dizer que todos os anos vão ter que ser apagados incêndios. E isso não é bacana, porque o INSS tem um órgão deliberativo, tem um órgão consultivo. Olha, imaginem se esse projeto não tivesse vindo para a Câmara antes, mas fosse feito, nós estamos aqui quase praticamente todo o tempo, gente, a situação do INSS é essa, com a aprovação da PEC da Previdência terá que acontecer isso, futuramente, provavelmente, vai vir um projeto aumentando a alíquota, mas nós vamos ter o compromisso com a Câmara que nós vamos escalonar. Beleza, não ia ter esse desespero todo, não ia ter esse algazarra todo, e eu sempre critico isso, e já terminando, senhor presidente, tragam o representante do Executivo aqui. Eu não sou servidor público, vocês não são, praticamente é só o vereador Armando, o diretor Armando que é servidor público municipal. Então, assim, fica um adendo que a questão é muito mais, não é política, ela é muito mais informativa. Tá? Então, eu agradeço e desejo a todos um bom dia. Passar para a vereadora Andeide, poder suas considerações finais. Não, eu quero simplesmente agradecer essa oportunidade, a explicação, de ouvir todas as partes, para que nós possamos fazer o nosso ponto de vista, formarmos nossa opinião, para que na próxima quarta-feira possamos votar com convicção e votar de acordo com a nossa consciência. Muito obrigada a presença de todos e espero que quarta-feira a gente possa dar uma resposta positiva, seja para o funcionário e seja para a prefeita. Obrigada. Eu que agradeço, vereadora Neide. Vereador Cícero, quer fazer as suas considerações finais? Sim, presidente. Também gostaria de agradecer, né, por estar participando aqui dessa reunião e ter sanado algumas dúvidas referente à situação, se aprovado, se não aprovado, quais são as consequências. Isso é muito importante para que os funcionários públicos tomem aí, tenham essa informação e entendam, né, que a situação é uma situação de extrema necessidade ser resolvido, pelo que foi entendido aqui nessa reunião, de que ou resolve agora, no caso com essa alíquota de 14%, ou se persistir por mais tempo, a probabilidade é que essa alíquota seja aumentada. Então, é muito importante que o funcionário público tenha essa informação. Eu, particularmente, como funcionário público do Estado, teve algumas mudanças, né? Fiquei triste com os deputados que votaram, porém, a gente tem que aceitar. Eu, mesmo aposentado, vou ter uma alíquota em cima dos meus vencimentos. A gente fica triste, porém, é uma situação que é necessário para não ter a falência do sistema. Então, quero deixar claro aqui que o meu entendimento, né, deixar claro para você, contribuinte, funcionário público municipal, que essa alíquota vai garantir a sua aposentadoria no futuro. E nós vamos estar analisando e que nós façamos uma votação bem consciente na quarta-feira. Muito obrigado. Por nada, vereador, eu que agradeço a presença de Vossa Senhoria. Passo a palavra ao vereador Júnior para suas considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu acho, na minha opinião, tá, senhor presidente, eu vou analisar com carinho os cálculos, né, que é o que estava faltando aqui, que a gente já falou, e o senhor prontamente já solicitou. Porém, vamos lembrar bem que a gente está aí com o possível congelamento do salário do servidor público até 2021. Também tem isso, senhor presidente. Estamos saindo vamos entrar numa recessão sem precedente no país. Congelamento do salário do servidor público, tá?
Então, a gente tem que analisar isso muito além de um superávit, um déficit aí. Essa questão vai ter que ser muito bem analisada. Tá? Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos demais. Obrigado, vereador Júnior. Passo para o senhor Armando para fazer as suas considerações final. Quero agradecer ao convite feito por Vossa Excelência, cumprimentar os vereadores que aqui se fazem presentes e dizer que, como o procurador jurídico disse, esse projeto ele é em decorrência de uma emenda constitucional. Então, a Constituição ela é uma lei maior do país. Então, ela assim determinou. E, em função disso, foi enviado esse projeto. Demais é só, agradeço a presença de todos, cumprimento os internautas e tenha todos um bom dia. Nós que agradecemos, senhor Armando, pela participação, pelo convite. Passo ao procurador jurídico da Casa para as suas considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. E acredito, da minha parte, ter feito os esclarecimentos necessários. Se não o fiz, estou à disposição. Mas eu quero aqui, nesse momento, elogiar a sua iniciativa dessa primeira forma de reunião e dizer que é muito importante isso e que importante o que ficou aqui registrado. Para as próximas, para a próxima gestão, né? A próxima administração. Está registrado aqui, senhor presidente, que se houver o superávit, então pode ser feita aquela adequação nas alíquotas. Então isso é muito importante. Mesmo que os vereadores não estejam aqui, que mude a atual administração, está registrado e isso com certeza será cobrado. É isso que eu queria colocar, da importância disso aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor, por o senhor estar presente hoje aqui conosco, muito obrigado mesmo. E está registrado mesmo, né? Essa reunião vai ficar no site da Câmara aí, quem quiser, daqui 5, 6, 4, 2 anos, pode acessar e assistir e falar lá, ó, senhor presidente, senhor diretor Armando, o senhor falou que dava para fazer, então dá para cobrar, né? Maneira escalonada, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, né? O vereador Márcio fez uma pergunta, senhor Marcos, com relação aos recursos oriundos do governo federal, do governo estadual, que serão usados no combate ao coronavírus, ao Covid-19, esses recursos, caso não seja aprovado, pode sofrer alguma interferência, pode deixar de vir esse recurso para o Covid-19? Bom, eu acho que antes de fazer também, responder essa pergunta e fazer as considerações finais, eu só gostaria de fazer um adendo à colocação do vereador Bini, que eu acho que, assim, para nós que somos técnicos, eu fico um pouco chateado, porque sempre que nós fomos solicitados a dar a explicação, isso sempre ocorreu, pelo menos de nossa parte aqui, eu não consigo imaginar que tenha alguma negativa. Então, sempre que foi solicitado, a gente está, à medida do possível, passando as informações. Com relação ao que você colocou, daquele onde nós solicitamos o índice da índice de folha para aporte, e falou que seria daí para frente, estaria tudo no controle com relação ao financeiro, realmente você não tem obrigação nenhuma de estar por dentro do assunto. A gente, na medida do possível que é questionado, a gente passa. E eu posso falar para você que aquele assunto com esse daqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele lá seria, saindo do índice de folha para aporte, significaria que nós, como estamos dentro do Executivo e sabendo que algumas coisas, principalmente aqueles processos que estavam para chegar, poderíamos realmente ser pegos de surpresa, a gente já antecipou, porque aconteceu, e você acompanhou, um dos processos que seria aquele do sindicato, e nós tivemos que fazer uma equalização. Naquela equalização de salários dos funcionários, que são em detrimento daqueles processos que vieram lá de trás, haveria esse impacto na folha.
Então, aquilo lá, Bini, que nós fizemos, não tem essa relação que você está querendo colocar com o de hoje. É bem diferente uma coisa de outra. Mas a gente pode estar aberto para discutir, a partir do momento que vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente está aberto para poder fazer, tá? Então, só para colocar isso para você. Com relação a essa parte que você colocou, eu acho que, como é financeiro, o Almir pode depois estar colocando isso, que eu acho que você vai depois passar a palavra a ele. Eu gostaria de agradecer a todos, os presentes aqui, que nós pudemos tentar esclarecer o máximo possível. Me coloco à disposição ainda, porque como a votação é na quarta-feira, se surgir alguma dúvida, estamos abertos para poder realmente fazer algum outro esclarecimento que possa ter causado em dúvida aí, e vocês vão estar fazendo a análise da parte do cálculo atuarial, né, para poder realmente ter maior embasamento para vocês. E agradecer a todos que estejam acompanhando essa live que está sendo feita agora. Obrigado. Obrigado, diretor Marcos Rossolen. Gostaria de passar para nosso amigo Almir, para suas considerações final, e que também comentasse sobre os convênios, né, que nós estamos recebendo com relação ao Covid-19. Vou responder primeiro quanto à Covid-19. Não haverá perca para o município nesse momento por duas razões. Está decretado o estado de calamidade, o objeto é a questão do combate à Covid, e a certidão, hoje, a CRP nossa, está válida até 27 de maio. Quer dizer, se for necessária a apresentação, até 27 de maio ela está válida. Então, é só apresentá-la. Então, não há perca de nenhum repasse nesse momento, e nenhum outro ainda, nem do DAD, nem do que até 27 de maio. Tá? Agora, as considerações finais é o seguinte, eu também me solidarizo ao Marcos, ao que ele colocou, que sempre solicitados estivemos aqui, e a gente levar em consideração que essa situação própria desse projeto, discutindo ele em si, aprovado no final de dezembro do ano passado, pela Câmara, com grande discussão, grandes mudanças, é diferente o cenário hoje, anterior à aprovação em dezembro do ano passado. Aposentadoria, até as pessoas tinham previdência diferenciada. Mudou para todo mundo. Tá? Os estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, com suas previdências quebradas, e essa situação de devolver, a partir do 15º dia, para os estados, para os seus entes, a continuidade do pagamento, que, como o Marcos colocou, será para o município 200 a 300 mil a mais, tirando das previdências, e isso não foi pensado pelo município de Paraguaçu, foi pensado pelos próprios estados que já estão com as suas contas ruins, para dar fôlego. Os municípios, os estados vão estar assumindo. Então, quando nós discutimos lá atrás as outras coisas, falar transparência, verificar como na nossa casa, na nossa vida, essas leis aprovadas posterior mudam algumas situações. Ninguém previa que a Previdência seria aprovada da forma que ela foi aprovada pela Câmara. Haviam vários projetos caminhando com formas diferentes. E quando ela é aprovada como foi, traz diferenças, mudam-se cálculos, mudam-se modo de pensar, tanto que agora estamos aqui na obrigatoriedade de discutir um índice novo, de assumir esses 15 dias após, que provavelmente, já vou alertando a casa, virá um projeto para abrir o elemento com dotação para poder empenhar essas situações. Mas por que não veio junto? Não veio junto porque primeiro precisamos aprovar, que é um dos artigos que está no projeto que o município vai assumir essa questão. Aprovado, vem uma proposta para a casa aprovando, pedindo a aprovação da abertura dessa dotação para poder dar continuidade no pagamento de fundo de pensão, fundo de afastamento, maternidade, toda doença e tudo mais. Porque no nosso orçamento aprovado por essa casa, para o exercício, não consta esse elemento. Então, vai ter que ser posto. Então, eu só quero dizer assim, como na nossa casa, como esse momento que estamos vivendo agora de pandemia, onde virá provavelmente uma recessão, o comércio como está, ninguém esperava. Como é que você pode discutir isso, colocar com clareza? Agora, fique claro, como o Marcos colocou, sempre que solicitado esse governo, a parte técnica, não vou discutir a parte política, porque aí é outra situação, nós estivemos aqui.
E continuaremos estando. E nós estamos aqui para mudar voto. Nós não mudamos voto de vereador. Nós trazemos esclarecimento. E cada um vota conforme sua consciência. Ninguém nunca me viu, nem outros pedindo, vota assim, vota aquilo. Nada disso. Nós viemos aqui esclarecer. A consciência de cada um, o voto de cada um. E eu, da minha parte, e dos meus companheiros, sempre respeitamos e aceitamos democraticamente o voto de cada um. Saímos ali fora, nos cumprimentamos, somos amigos e tudo mais. Obrigado, presidente, agradeço a todos. Eu e o Plaza mesmo temos várias discussões na Plaza. Mas é democrático. Tá? Obrigado a todos. Obrigado, diretor Almir. Bom, eu acho que vamos encerrar por aqui. Nós tivemos 1h10 de bate-papo aqui, eu acho que foi bem proveitoso. Eu espero aí a gente possa ter outros com essa transparência, né, vereadora Neide, vereador Cícero, vereador Júnior, vereador Bini, para que a população possa assistir, vendo os dois representantes da prefeitura, vendo o representante do Instituto Municipal. Quando nós tivermos alguma outra reunião com um outro diretor, seria legal fazermos assim. Temos a rede Facebook, pode ser feita, então acho que nós temos que aproveitar isso, né, vereador Júnior, e dar essa publicidade aí, para que os munícipes, né, fiquem sabendo como está a situação do nosso município. Do mais, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa reunião e desejo a todos um ótimo final de semana, que se cuidem, que se cuide e que se cuide. Só lembrando, né, ontem perdemos um paraguaçuense, né, com Covid, mora fora do nosso estado, mas é filho da casa e fica aí para todos vocês, um rapaz, um jovem, né, que tem a minha idade, 52 anos, veio a óbito aí em decorrência do Covid-19. Ele era médico, né, vereador Júnior? Infelizmente. Então, fica aqui a Câmara Municipal, se solidariza com a família. Nós sentimos muito a perda dessa pessoa. Tá? Então, vamos nos cuidar, gente. A coisa é feia. Muita gente acha que é política, que estamos falando que está aumentando os números. Eu acompanho por um site que tem aí, que é a nível mundial, todo dia só está aumentando os casos. Então, a coisa... E tem política por trás, Marcos? Pode ter, sim. Nós temos, sim. Mas a coisa, o Covid está aí e ela mata. Essa doença mata. Então, vamos nos cuidar. Desejo a todos um ótimo final de semana. Que Deus abençoe e dou por encerrada essa reunião. Muito obrigado.